Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o sertanejo e hoje em especial a gente vai ver o sertanejo bachata, beleza? Nós vamos tocar uma música, vamos falar um pouco sobre o estilo, fazer algumas análises musicais, né, dar uma difundida entre bachata e arrocha, que é uma coisa que vocês têm bastante dúvida ainda, beleza? Então eu vou começar primeiro executando a música aqui pra vocês, para que vocês já possam ter uma noção de como vai ser, tá certo? É uma música da Marília Mendonça. É uma música da Marília Mendonça, uma música bem conhecida e uma música bem legal, olha só. Bom, até aí vocês entenderam. Eu acho que a dinâmica da música ficou bem clara, né? Umas observações que eu preciso fazer antes da gente começar. Vocês puderam perceber que eu toquei de uma maneira muito leve, toquei mais próximo ao braço do que de costume. Geralmente eu toco aqui em cima realmente aqui dos captadores. E dessa vez eu toquei realmente bem aqui, ó, para conseguir um som mais fechado possível, né? Porque vocês podem perceber que a bachata, ela não evidencia muita nota, né? Por mais que você toque usando muita nota, ela não evidencia essa quantidade de notas que você usa. Então até em vão usar, beleza? Vocês podem perceber que nota fantasma eu não utilizei quase nada. Toquei as notas abertas, deixei as notas soarem bastante. E isso basicamente é o que diferencia a levada do baixo entre uma bachata e uma arrocha, por exemplo. É uma das características, tá certo? Então essas são umas observações que foram válidas aqui de eu fazer. E vamos partir para a questão da análise musical agora. Pontos importantes para que a gente possa distinguir, né, a bachata do arrocha. A questão da agressividade, a questão da dinâmica dos instrumentos, né, a questão da levada de cada um deles em particular. Eu posso citar, por exemplo, já de característica aqui, eu poderia citar, por exemplo, o violão. Olha só como é que funciona a levada do violão. Vamos lá, olha só, presta bem atenção. Vocês podem perceber? Então isso não é uma coisa que combina muito com a rocha, né? Porque o arrocha você tem toda aquela quebradeira,
Você vê que não combina muito, né? Em relação à percussão, a parte dos bongos, é uma questão muito interessante que nos ajuda a distinguir, né, uma função rítmica de outra, a baixada do arrocha, por exemplo. Ó. Aqui vocês não devem estar ouvindo muito, aqui vocês não vão ouvir direito assim porque está um pouco distante, né, de vocês. Mas quando vocês ouvirem essa música, principalmente usando fone, vocês vão perceber que os bongos estão bem na cara. E o bongo é uma característica latina, né, que veio de fora, e ele foi muito bem atribuído à bachata porque ela realmente remete, né, uma certa semelhança a alguns ritmos latinos. A gente pega, por exemplo, o bolero, né, a questão da suavidade, um pouco ali do merengue, né? Então, são características que vêm de fora e realmente se aplicaram na bachata e deram muito certo, tá? Eu trouxe, por exemplo, aqui uma segunda música pra gente, que a gente pudesse observar rapidamente uma diferença entre a bachata e o arrocha. Eu vou colocar aqui, ó, da Marília Mendonça no refrão. Aqui, ó, vai entrar no refrão. Vocês vão ver que a dinâmica da música vai ser a mesma, olha só. Os violões. Aí agora vocês devem estar se perguntando: Bruno, quando você comenta sobre a diferença entre bachata e arrocha, você costuma muito comentar da levada da batera. Tem aqui no arrocha o cara usa muito mais a caixa, né, a questão. Só que se vocês forem parar para pensar, nessa levada de refrão, que no caso tem que ser um ponto de ápice, um ponto de subida, né, de ascensão, ele usa a caixa da batera, a mesma levada de ataque que ele usa na caixa é a mesma levada do aro que ele usa na condução da estrofe até este refrão. Então vocês podem ver que a música, apesar de estar numa parte agressiva, ela continua suave, ritmicamente falando, tá certo? Agora, se a gente pega aqui, ó, olha só, essa música da Simone e Simaria. Ó. Vocês puderam perceber? E o mais engraçado é que nessa música o pessoal da Simone e Simaria permaneceu os bongos mesmo no arrocha, mas vocês podem perceber que a dinâmica utilizada na caixa dá toda a diferença entre um ritmo e outro. Tanto é que logo após aqui essa parte do refrão, ela vai voltar na estrofe e vai voltar em uma bachata. Vocês vão poder perceber a diferença mais nitidamente, olha só. Tá, 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 tá. Isso é uma bachata, ó. Agora vai crescer de novo pro arrocha, ó. Pá, 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 pá. Ó. Vocês podem perceber? É muito nítido a diferença. Eu acho que isso assim deu para que vocês pudessem perceber melhor, né? Mas qualquer coisa eu posso trazer outro exemplo para vocês também, caso ainda tenham dúvida, tá? Então vocês podem perceber que ela é uma bachata, essa música de hoje, ela é uma bachata totalmente tradicional, né? No caso, ela não tem nenhuma exceção à regra, é isso? Então a gente consegue aqui, ó. Vou dar outro exemplo para vocês. Na condução desse refrão, por exemplo, não existe dinâmica de batera de cimbal aberto e fechado, igual é no arrocha, por exemplo, né? Tá o chimbal constantemente aberto. Aqui não. Né? No caso aqui ele usa algumas acentuações em alguns momentos. Agora vocês devem estar se perguntando, mas você está falando tanto de levada de bateria e tal, o que isso vai interferir? A levada de baixo na bachata e no arrocha são coisas completamente distintas, diferentes uma da outra. Tá? No caso aqui, por exemplo, eu trouxe essas duas músicas para poder mostrar a vocês um pouco melhor a diferenciação
da bachata pro arrocha no baixo, tá certo? Por quê? A levada de baixo no arrocha, ela é mais parecida do que, por exemplo, um forró, um sertanejo, uma vaneira, uma rancheira um pouco mais rápida do que uma bachata em si. A dinâmica do instrumento colocada nos dois ritmos é completamente diferente, cara. Assim, é engraçado que para os outros instrumentos é bem parecido e pro baixo é completamente diferente. Se eu fosse talvez colocar uma levada de arrocha nessa bachata aqui, eu acho que não ia ficar legal. Vocês veem que fica muita coisa pra... É como se eu estivesse tentando entrar com um caminhão dentro de uma vaga de um carro comum, entendeu? Então é realmente muito distinto. E, cara, a característica de cada ritmo, ela precisa realmente ser respeitada. Até porque o que faz música ser música é isso, né? A questão de distinção rítmica. Bom, a minha internet não está cooperando, não está querendo abrir outro vídeo. Só eu falar, ele abriu, olha só que safado. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Se eu pego a música da Simone Simara, eu vou até mudar aqui o meu timbre de uma maneira muito fácil. Eu vou colocar ele passivo aqui, que ele já vai me dar um som mais agressivo. Olha só, eu não sei que tom tá essa música não, mas... Ó. Pera aí. É o que? Beleza. Vamos voltar aqui, ó. Então, vocês podem perceber que é bem diferente. Agora, se eu fosse tocar, por exemplo, essa mesma música com uma levada de bachata, olha só. Olha só. Até o timbre não combina. Se eu fosse, por exemplo, usar o mesmo timbre para outra levada, ó. Vocês percebem que falta alguma coisa, né? Então eu acho que ficou muito claro, cara, essa diferença aí, beleza? Então vamos lá partir para a nossa música. Sendo assim, tendo todos esses pontos, todas essas características em mente, o que nós precisamos para poder formular as nossas levadas de bachata? Bom, a gente tem que ter em mente que nós devemos utilizar o menor número de nota fantasma possível, até se possível for não utilizar, tá? Para poder deixar as notas soarem o maior tempo possível. Por exemplo, em vez de a gente tocar pam, a gente tocar alguma coisa mais pum, pam, pam, pum. Vocês entenderam? Né? A questão dos agudos fazem muita parte da bachata, porque ela traz um pouco de suavidade ao nosso timbre, já que é um timbre mais grave, um timbre mais fechado, né? Tanto é que até a minha caixinha tá até rachando aqui, coitadinha, tá um pouco grave aqui. E é muito comum, por exemplo, você utilizar a levada pum, pam, pam, pum, pam, 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 pam. É muito comum e funciona. Então utilizar o menor número de fantasma possível, deixar as notas soarem o máximo de tempo possível, utilizar a menor quantidade de nota de passagem possível, tá? Porque, por exemplo, apesar de parecer ser chato, né, a gente falando de todas essas restrições para construir a nossa levada, a bachata, pelo menos para mim, é um ritmo muito gostoso de tocar, cara, porque o baixo, ele realmente se mistura
aos outros instrumentos sem ter uma posição de destaque, como em alguns outros ritmos que a gente tem estudado, ele não tem uma posição de destaque. Mas a questão da harmonia causada entre ele, a parte percussiva, os violões, é muito bonito, cara. Então, assim, é muito legal de tocar, entendeu? Mas vamos lá. A música, ela é feita em poucos acordes. Ela é feita em Lá, Mi, Fá sustenido, Ré. E tem uma ocasião que ela tem um Si maior. Tá? Vocês vão perceber na hora que eu mostrar pra vocês. E ela tem um Dó sustenido também. Mas é só no começo, tá? Então vamos aqui para a nossa introdução. Ó, é o seguinte. Beleza? O que eu fiz? Toquei o Lá, Mi, Lá. Ela tem uma pausa, então fica pum, para poder ir pro Mi. Utilizei Mi aberto, Si, Mi, e utilizei uma passagenzinha clichê para ir pro Fá sustenido. Bum, bum, bam, bum, bam. Você sabe que eu não sou muito de usar clichê, e eu usei esse aqui porque ele se encaixa bem. Ele não tem aquela sonoridade cansativa como tem alguns outros estilos, tá? Então, a partir do Mi aqui pro Fá sustenido, ó, pum, pam, pam, bum, pum, bum, bam, bam, e eu já utilizei o agudo aqui para trazer aquela suavidade ao meu timbre, né? Bum, 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 pam, pam, bum. Toquei o Fá sustenido grave aqui para poder dar essa quebra de agudo pro grave, que fica muito legal. Bum, bam, bam, bum, bam, bam. Utilizei um Dó sustenido de passagem até o Ré. E oitavei o Ré aqui embaixo para poder terminar a nossa introdução. Então ela fica dessa maneira. Vou oitavar. Saiu um pouquinho apagado, mas deu para vocês entenderem. Ré, de novo. Ré. Beleza? Então, basicamente, essa é a nossa intro. Na primeira estrofe, a gente vai ter Lá, Dó sustenido, Fá sustenido, Ré e Lá de novo. Tranquilo? E a condução sempre é a mesma. Deixa eu voltar só um pouquinho. Oitavei. Podem perceber que até então foi tranquilo, né? Eu utilizei só o princípio de tônicas e quintas, utilizando as notas tocadas como própria passagem, tá? Vamos voltar aqui para a gente ver direitinho. Ó, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Dó sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido, Fá, Dó, Fá sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido, Ré, Lá, Ré. Beleza? Então, pum. Vocês podem perceber que isso se misturou completamente, homogeneamente, ao resto da galera que tá ali tocando e deu super certo. Então é mais ou menos esse caminho que a gente deve seguir para poder construir uma levada legal, tá certo? Aí nesse caso a gente vai voltar aqui pro Lá de novo, fazer a mesma progressão harmônica, se eu não me engano. No caso aqui a gente já pode adicionar, por exemplo, uma passagem, por exemplo, um outro clichê aqui, ó, para poder voltar num Lá agudo, por exemplo, a gente utilizar um Mi, Fá sustenido, Lá, Si, Lá. Né, eu acho que fica legal, vamos ver. Agora já é Mi, perdão, Mi. Fá sustenido. Agora vai entrar o Si maior.
Esse Si maior, ele é realmente uma dissonante em relação ao campo harmônico que a gente está utilizando aqui, que é o campo harmônico de Lá maior, não é isso? Todo mundo já sabe que o Si dentro de Lá ele é menor, não é isso? Só que no caso aqui a gente vai ter realmente essa dissonância para poder casar com a voz dela, a melodia da voz dela. E para dar essa intenção de dissonante, nós vamos utilizar um Si agudo e voltar para o grave. Olha só. Mi. Parou. Fá sustenido. Ré. Olha o Si, ó. E agora tem um riffzinho, né, um lickzinho ali que é feito pelo violão. E eu acho legal a gente fazer também, que é o mesmo clichê. Beleza? Então chegou aqui, ó. Ó, Si. Fá sustenido, Si, Mi. Si, Si, Mi, clichê. Segura a nota. Clichê. Utilizei um Mi aqui como passagem, ó. Pam, pam, bum. Pam. Dó sustenido, Mi, Ré, bum. Pam, pam, bum. Tororô. E vou continuar a levada aqui. Volto pro Lá, sempre pro Mi, hein? Mi e volta pra introdução. Aqui no caso eu já utilizei uma outra passagenzinha ao invés do clichê, para que ele não se repita tantas e tantas vezes assim e realmente não fique com aquela intenção sonora chata de clichê. No caso eu utilizei aqui, ó, né? Aqui eu utilizei o que? Um Si, um Mi, certo? Si, Mi, Lá, Sol sustenido e Fá sustenido. Beleza? Coisa simples. Agora já vai voltar pro Lá, ó. Vocês podem perceber que não tem aquele Mi que para e realmente fica soando ali no começo. Do Ré ele já vem pro Lá, como se tivesse um compasso ali meio que engolindo o outro, tá certo? Aí ficou assim, então o que eu faço? Eu chego aqui no Ré e utilizo uns princípios aqui de quarta aumentada e quinta, de aproximação, para poder ir do Ré para o Lá de uma maneira bem natural, ó. Certo? Aí depois a música já vai entrar na segunda parte da estrofe, né? No caso aquela que já entra no Mi, que não tem o Dó sustenido como na primeira. E assim a música vai se repetir, tá? Então vocês podem perceber que não é uma música que é difícil de ser tocada. Daquela música assim que você fala, nossa, mas tem um grau de dificuldade muito alto e tal. Então daqui eu vou continuar direto e vou pontuando as coisas. Ó, aproximei. Parei. Pum, bam, bam. Si de novo, ó.
perceber. Então é uma música bem simples de tocar, cara. E eu acho, pelo menos na minha concepção, uma música bem gostosa de tocar, uma música agradável. A bachata, em geral, é um ritmo bem agradável de se tocar. Então, vamos lá, o que a gente pode concluir com isso? Vimos os pontos de diferenciação principal entre a bachata e o arrocha. Vimos o que nós podemos e o que não podemos fazer. No caso, eu não vou dizer podemos, porque é uma palavra até muito forte. Mas vocês viram o que eu aconselho e o que eu não aconselho vocês fazerem. E eu acho que ficou bem claro a questão da suavidade, o quanto é importante, a questão de vocês não utilizarem tanto notas fantasma, tá? Esquecerem um pouco essa conexão entre um ritmo e outro, tá certo? Eu quero um vídeo dessa música, tarefa de casa, eu quero dessa vez, por favor, me mandem. Vou começar a cobrar vocês isso todo dia agora, beleza? Então eu quero um vídeo dessa música e semana que vem, provavelmente, eu não sei se eu devo provavelmente continuar falando um pouco mais sobre bachata em algumas outras situações, mas eu também quero ver um vídeo de vocês sobre a rocha para que eu possa dar uma olhada na questão da difusão rítmica entre um e outro que vocês estão fazendo, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, beleza? Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Valeu!